Paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal e assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Você recebe o nosso conteúdo, tudo gratuitamente enviado pela nossa plataforma digital. Nosso assunto de hoje aqui, irmão, é o assunto do debate de ontem entre Carlos Reinart e pastor Fernando Galles. Carlos Reinart é antitrinitariano e Fernando Galles é trinitariano. Irmão, foi igual um bebê debatendo com um teólogo. A pessoa, irmão, deveria se preparar, né, para um debate. Os textos que Carlos Reinart mostrou lá, irmão, são textos contraditórios. O que estava ela dirigindo o debate, né, eu achei ele falando que tanto Carlos Reinart como Fernando Galles foi um debate de alto nível. Ele falou aquilo só para não humilhar o Carlos Reinart, porque o Carlos Reinart ele não teve condição de responder nenhuma pergunta que o pastor Fernando Galles fez para ele. Veja bem, Carlos Reinart falando que Cristo, se Cristo era Deus, Moisés também foi Deus também. Só que, irmão, em lugar nenhum da Bíblia fala que Moisés foi um ser divino. Não. Ali foi apenas no sentido da operação dos milagres perante Faraó. O Senhor falou: olha, Moisés, eu te ponho por Deus sobre Faraó, e Arão será o teu profeta. A palavra Deus ali, irmão, é um título, não uma divindade. Se usa muitos nos textos hebraicos a palavra Elohim, né? Que coloca Deus, a palavra Deus, até para os anjos, para os governantes. Não quer dizer que ele seja divino, é apenas um título. Agora, Cristo não é um título, ele é extremamente divino. Por isso que lá em Hebreus capítulo 1, do verso 3, fala que ele é a imagem exata do ser de Deus. O que significa isso? Que ele é da mesma essência que Deus é. Ele é da mesma essência que Deus é. Então, ali põe Cristo, é a expressão exata do Deus invisível. É como o pai tem um filho primogênito. Aquele filho que procede do seu pai tem a natureza do seu pai. Agora, este texto aqui, irmão, Miqueias, vamos ver aqui. Miqueias capítulo 5. Verso 2. Olha aqui, ó. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar, Israel,
cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que fala que Cristo é desde dos dias da eternidade. Irmão, a eternidade tem dia, irmão? A eternidade tem tempo? De maneira nenhuma, irmão. Em Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz que Cristo é o Criador. Vejamos, Colossenses, capítulo 2, de Colossenses, o verso capítulo 1, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Será que Cristo é o primogênito de toda a criação? É o primeiro a ser criado? Não, irmão. A expressão correta aqui é que Cristo é o primogênito sobre toda a criação. O verso seguinte explica. Vejamos o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visível e invisível, tronos, seja soberania, principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, que mostra ele como criador. Ele é o criador do tempo. Cristo existe antes do tempo. Como é que ele pode ser a primeira obra criada de Deus, irmão? A eternidade não tem tempo, irmão. A eternidade não tem tempo. Cristo é o Filho eterno gerado de Deus. Gerado é totalmente diferente de criado. Ele não é o primeiro, ele não foi criado, ele foi gerado. Gerado significa que ele emana da mesma essência que Deus é. Ele, Cristo, é igual à mesma essência que Deus é. Cristo também é. Tem o mesmo grau de atributos que Deus tem. Ele tem, irmão. Agora, o Carlos Reinar, se os irmãos entram lá no TikTok, o vídeo dele está lá. Os irmãos veem que dá dó das construções que ele tenta fazer daquilo que ele acredita, né? São textos que contradiz, irmão, a própria Bíblia. A própria Bíblia. Porque Cristo é Deus. É um ser divino, irmão. Irmãos, no Novo Testamento, Cristo é apresentado igual ao Pai. E aquela igualdade com o Pai, irmão, ali não é uma unidade de propósito, né? O prefixo grego que tem ali é um prefixo para uma unidade de essência, não unidade de propósito. Ele é igual ao Pai. Agora, no outro texto, ele fala assim: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Em qual sentido? No sentido da sua humanidade. Pela humanidade, ele se fez menor do que o Pai. Aí entramos na parte da funcionalidade da Trindade, que apresenta
Deus como cabeça de Cristo, e Cristo como cabeça do homem, e o homem como cabeça da mulher. Então, na economia da redenção, é que o Pai aparece maior do que Cristo, é na sua humanidade. Isso é fácil de entender. A palavra lá, em Hebreus capítulo 2, do verso 7, fala que Cristo se fez menor do que os anjos. Por que ele se fez menor? O texto explica: por causa da sua paixão e morte. Então, ele se fez menor do que os anjos, por causa da sua humanidade. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 10, lá está escrito assim, que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou de quê? Da divindade? Não, irmão. Ele se esvaziou-se da sua glória. Ele não quis ser glorificado como Deus, ser adorado como Deus. Por isso que fala que ele esvaziou. E o Carlo Reinar falou que esta doutrina da natureza hipotástica é coisa do Fernando Galli. Irmão, é uma pessoa extremamente cega. E Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 10, mostra as duas naturezas. A natureza de Deus e a natureza da sua humanidade. Isso significa natureza hipotástica. É uma natureza, duas naturezas, mas uma natureza que não se mistura com a outra. Entendeu? É uma natureza unida. Por isso que se chama hipotástica. A palavra hipotástica vem de duas naturezas, a humana e a divina. Isso está em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 10. Então, irmão, ele não conseguiu refutar o pastor Fernando Galli, e nenhum argumento, porque ele não tem argumento alinhado às escrituras na altura de combater com o pastor Fernando Galli. Veja bem, Cristo em Apocalipse, a mesma adoração que é feita ao Deus Criador é dada também ao Cordeiro. A mesma adoração. Cristo, Deus é adorado como Deus Criador, e Cristo também é adorado como Deus. Deus tem um trono divino e Cristo também tem um trono divino. Vejamos, Apocalipse 3 e 21. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 3 e 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Aqui mostra o Pai no trono e Cristo no outro trono. O mesmo trono de divindade que o Pai tem, o Filho tem, porque ele é divino e ele é Deus. E aí ele levantou um questionamento, falando que Cristo é mediador. Se ele é mediador, é porque ele é só homem. Irmão, ele não sabe nem o que significa Cristo ser mediador entre Deus e os homens. Porque o mediador
ele intervém em duas partes daquele que está intermediando. Primeira parte é a parte de Deus. E a segunda parte é parte de homem. De parte de Deus é a parte da salvação. De parte de homem é a parte da humanidade. Sentir o que o homem sente. Irmão, Cristo só é Salvador porque Ele é Deus. Se Ele não fosse Salvador, se Ele não fosse Deus, Ele não era Salvador. Por quê? Porque o pecado da humanidade, irmão, foi um pecado. Não foi contra um homem. Foi um pecado contra o Deus Criador. Então, foi um pecado contra Deus, contra a moral do Deus Criador. Então, para ser Salvador, tinha que ser alguém da mesma esfera de Deus. É por isso que o sacrifício de Cristo, ele satisfez as exigências de Deus. Porque nem anjo, nem o ser humano tinha capacidade de satisfazer as exigências da lei de Deus. Porque para satisfazer tinha que ser Deus, igualmente o Pai é, para morrer e dar a sua própria vida. E quem morreu? Deus morreu? Deus não. Deus não morre. Deus não morre. Quem morreu foi o homem Jesus. E houve uma separação das naturezas na morte? Não houve não, irmão. Porque o que é imortal de Cristo, o próprio Cristo falou: Pai, entrego nas tuas mãos meu espírito. Ali, a alma de Cristo, que é a sua natureza humana, se uniu à divindade. Então não houve separação. Não houve separação. A natureza não se separou, a natureza humana de Cristo não se separou da sua divindade. Que morreu foi o corpo carnal de Cristo. Então, irmão, o argumento do Carlos Reinaldo é um argumento pobre, muito pobre. E que ele não tem, irmão. Ele não sabe fazer uma exegese do texto bíblico, fazendo um alinhamento texto com texto, dentro dos contextos. Então, eu assisti o debate, só mesmo uma pessoa pobre de interpretação bíblica para concordar com ele, irmão. Vi lá nos comentários muitos concordando com ele, falando: não, mas Cristo lá em João 4:24 mandou para adorar a Deus. Mas claro, por quê? Porque Cristo estava na sua humanidade. Ele não ia falar para adorar ele. Ele ia falar para adorar o Pai mesmo. Ele estava da sua humanidade. Ele desceu, se fez menor do que os anjos, por causa da sua paixão de morte, para se fazer semelhante a nós, para morrer por nós. Mas claro que ali, a adoração ali é unicamente para Deus, irmão. Porque Cristo, sendo Deus, não veio ser adorado como Deus, irmão. Ele abriu mão ali
sua divindade, para não ser adorado como Deus. Então, é igual está em João lá, irmão. Muitos usam esse texto, ó. João aqui, ó. João 17:5. Olha aqui, ó. E agora glorifica-me, Pai. Deixa eu ver. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo que enviaste. Está certo aqui. Por que ele falou assim, irmão? Tu és um Deus verdadeiro. Por que ele falou assim? Porque ele estava na sua humanidade. Igual está lá em Deuteronômio 6:4. Mostrando Deus como o Deus verdadeiro. E isso não coloca Cristo como se não fosse Deus, irmão. Porque ele falou ali, aqui ó, ele falou essas palavras aqui ó, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, por único Deus verdadeiro. Por que ele falou isso daqui? Porque ele estava na sua humanidade. E na sua humanidade, até ele orou, irmão. Até ele orou para o Pai. Por quê? Porque a sua humanidade fez ele menor do que o Pai. Mas na sua divindade é totalmente igual. Quando Cristo na sua divindade, ele não adorou o Pai, irmão. Ele só adorou o Pai quando estava na sua humanidade. Por isso que Hebreus capítulo 2, verso 7, fala que Cristo se fez menor do que os anjos. Se fez menor por causa da paixão da morte. Então, por isso que Cristo orava para o Pai. Tanto a Irmandade deve entender. Agora, como Cristo é Deus, alguém fala, e Cristo é Deus. E como ele fala para a igreja adorar o Pai, e não fala para adorar Ele. Irmão, isso daí se trata da economia da redenção. Na economia da redenção, Cristo é apresentado ali como Salvador, como humano. Ele está na sua humanidade. Então, na sua humanidade, ele falou para nós: tudo que pediu o Pai em meu nome, eu vos darei. Agora, só para mostrar para os irmãos, aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós vemos o próprio Cristo orando a Jesus Cristo. Nós vemos o próprio Estevão. O próprio Estevão orando a Jesus Cristo. Vejamos bem. Vamos ver. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7. De Atos dos Apóstolos. Olha, aqui ó. E lançando fora os da cidade, que está falando do apedrejamento do Estevão, o apedrejaram os testemunhas, deixaram as suas vestes aos pés. E um jovem chamado Saulo apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, clamou em outra voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Aqui, ele invocou, ele orou a Cristo,
na hora da sua morte. Ele adorou a Cristo. Aqui não está escrito que ele adorou o Pai. Aqui está escrito que ele invocava, ele adorou a Cristo na sua morte. Então, irmão, a oração, você pode orar você pode adorar o Pai, você pode adorar o Espírito Santo e você pode adorar a Cristo. Agora, quando nós encontramos no Evangelho Cristo falando para nossas orações ser endereçada unicamente a Deus, Criador, é porque ali está na economia da redenção. Na economia da redenção, a oração é unicamente ao Pai. A adoração é unicamente ao Deus, Criador, o Pai. Na economia da redenção. Mas, quando se trata da ontologia se trata que o Espírito Santo e Cristo procedem da mesma essência do Pai. Aí nós vemos em Apocalipse, ali, capítulo 5, ali já não é adoração unicamente ao Pai, porque ali não está mais na parte econômica da redenção. Está tratando ali de duas divindades, o Pai Criador e o Cordeiro. Em 5 de Apocalipse, a mesma adoração que é feita ao Pai é feita a Jesus Cristo, que é o Deus eterno. Irmão, e Isaías, profeta Isaías, falando do Senhor Jeová, ele fala assim, ó: eu sou o primeiro e o último. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 22, nós encontramos a mesma expressão para Cristo, Cristo falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, vemos a mesma característica do Jeová do Velho Testamento, é do Jeová do Novo Testamento, irmão. Então, é uma coisa irrefutável. Igual a Tafona, Adriano Cruz, Francisco, Wesley, que tem na plataforma, a forma que eles questionam, que eles questionam e atacam a Trindade, é uma forma muito rasa, irmão. Muito rasa e muito pobre a interpretação que eles fazem. Muito rasa. É uma doutrina santa, cristalina e verdadeira que está em todo o Novo Testamento. A igreja creu nela por mais de 2000 anos de história. Agora, o que o Carlos Reinaldo está fazendo na congregação? Ele está dividindo a Irmandade. Ele está fazendo confusão na cabeça do povo. Entendeu, irmão? Irmão, quem divide a igreja? Quem divide a igreja? O que ele está fazendo? Irmão, o que ele está fazendo? Porque ele tá destruindo a paz da Irmandade. Entendeu? Está destruindo a paz da igreja. Né? Então, se ele fosse sincero mesmo, já que ele não crê na Trindade, vai para o judaísmo e para o testemunho de Jeová, que são movimentos que não são cristãos. Vai para lá. Como é que uma pessoa fica dentro de uma igreja pregando contra um pilar que a própria igreja crê, irmão? Então fica com Deus, Ósculo Santo, no vosso coração.